Pessoal, vamos dar início aqui a mais uma videoaula e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as interações intermoleculares. Bom, pessoal, as interações intermoleculares, são forças de interação entre moléculas, então esse intermolecular aqui significa entre moléculas, que nada mais é que forças que mantêm moléculas unidas umas às outras, E existem 4 tipos de interações intermoleculares, do tipo dipolo ou dipolo permanente, do tipo ligação hidrogênio, antiga ponte de hidrogênio, dipolo induzido, ou ainda forças de dispersão de London, e dipolo induzido, e a gente vai ver cada uma delas separadamente e detalhadamente, ok? Bom, pessoal, então como que vai ocorrer esse tipo de interação aqui do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente? Ela sempre tem que ocorrer entre moléculas polares, viu, pessoal? E a gente viu na videoaula anterior o que uma molécula precisa para ser polar, A gente viu lá que para uma molécula ser polar, os elementos que compartilham os elétrons aqui, eles têm que ter grande diferença de eletronegatividade, na qual o elemento mais eletronegativo gera o polo negativo e o elemento menos eletronegativo gera o polo positivo. Então tá aqui, ó, no caso, no exemplo que eu dei aqui do HCl, o ácido clorídrico, o Cl, por ser mais eletronegativo, gera o polo negativo, e o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, gera o polo positivo. Então, nas 3 moléculas de HCl representado aqui, está lá, polo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sempre respeitando aquela ordem, hidrogênio positivo, cloro negativo, hidrogênio positivo, cloro negativo, hidrogênio positivo, cloro negativo. Mas como que ocorre a interação de uma molécula de HCl com a outra molécula de HCl, pessoal? Ela sempre tem que ocorrer entre o polo negativo de uma com o positivo da outra, nunca entre polos iguais. Sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então, com o polo negativo de uma com o positivo da outra, ocorre uma atração eletrostática, representada por essa linha pontilhadinha aqui, certo, pessoal? Um outro esqueminha mostrando isso aqui, ó, polo positivo e negativo de cada molécula, positivo, negativo, e assim por diante. E as linhas tracejadas aqui em azul representam a interação intermolecular do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, entre o polo negativo de uma e positivo da outra. Então, isso aqui ocorre a atração eletrostática e mantém essa molécula unida ou ligada aqui à outra, certo? Então, isso aqui é a interação do tipo dipolo-dipolo, certo, pessoal? Esse tipo de interação é considerado um tipo de interação forte quando comparado às outras interações. Então, a gente não pode confundir isso. Todas as interações intermoleculares, dipolo-dipolo, ligação hidrogênio, dipolo induzido, e dipolo induzido são mais fracas do que uma ligação química, tá? Então, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica é mais forte do que as interações, são mais fortes do que as interações. Porém, quando a gente compara uma interação com a outra, a dipolo-dipolo, ela é mais forte, ou ela é considerada forte quando comparada com as outras interações, certo, pessoal? Então, olha só, quanto maior a polaridade da molécula, mais intensa a interação entre elas. Então, se eu estiver falando aqui de HCl e comparar com um HBr, por exemplo, a gente vai ver que o HCl, naquela fila de eletronegatividade, a distância entre hidrogênio e o cloro é maior do que se a gente comparar a distância entre hidrogênio e o bromo. Então, se entre hidrogênio e cloro é maior, a polaridade dessa molécula é maior, logo a interação entre os polos também será mais forte. Então, quanto maior a polaridade, mais intensa é a interação, certo, pessoal? Bom, outro tipo de interação do tipo ligação hidrogênio, a antiga ponte de hidrogênio, Eu costumo falar que ela é um tipo especial de interação do tipo dipolo-dipolo. Não deixa de ser, por quê? Interação dipolo-dipolo ocorre
entre moléculas polares. A mesma coisa aqui com a ligação hidrogênio. Porém, eu falo que ela é um tipo especial porque nesse caso, pessoal, o hidrogênio, ele obrigatoriamente tem que estar ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Por que isso? Se a gente for lá na nossa fila de eletronegatividade, a gente vai ver que o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos, eletronegativos dessa nossa fila de eletronegatividade. Logo, pessoal, a distância entre o hidrogênio e esses 3 elementos aqui são as maiores possíveis dentro dessa nossa fila de eletronegatividade quando a gente compara com os outros elementos da fila. Então, se a distância é maior, e a gente viu que quanto maior essa distância aqui, maior é a polaridade da substância. Então, se o hidrogênio está ligado ou a nitrogênio, ou a oxigênio, ou a flúor, essas são as maiores polaridades possíveis, né? Então, se são as maiores polaridades possíveis, a interação entre o polo positivo e o polo negativo nesse tipo de interação, ela também será maior. Então, quando eu estiver falando de ligação hidrogênio, ele é um tipo de interação mais forte que a interação de polo normal, de polo permanente. Tá? Por quê? Devido à distância, à diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão compondo a molécula. Então, só para a gente saber aqui, como exemplo, água, hidrogênio e oxigênio. Distância grande diferença de eletronegatividade, logo a molécula é polar, mas a interação pela grande diferença de eletronegatividade, a polaridade é maior na molécula de água, então esse tipo de interação aqui também será maior. Sempre lembrando que a interação tem que ocorrer entre o polo negativo de uma e positivo da outra. Então aqui, várias moléculas de água, a interação que se dá entre o positivo de uma, que no nosso caso é o hidrogênio, e o negativo da outra, oxigênio, é chamada de ligação hidrogênio. Certo, pessoal? Outro tipo de interação, dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido, ou ainda forças de London, tá? Elas sempre têm que ocorrer entre moléculas apolares. Tá? Entre moléculas apolares, ou seja, entre aquelas moléculas que não possuem polos, tá? Nem polo positivo, nem polo negativo. Mas como que funciona esse tipo de interação, já que não tem polo? Não ocorreria atração, né, entre o positivo de uma e o positivo da outra, já que ele não existe. Bom, pessoal, se a gente pegar como exemplo aqui a molécula, ou a molécula do hélio, né? He2. Então, são 2 átomos de hélio. Então, eu tenho o primeiro hélio com o segundo hélio, tá? E a gente analisar, o hélio, ele tem número atômico igual a 2, então quer dizer que ele tem 2 prótons e 2 elétrons, tá? Na sua camada de valência. Então, ele tem 2 prótons lá no núcleo e 2 elétrons na camada de valência. Então, isso vale para a primeira molécula. Isso também vale para a segunda molécula. Se essas moléculas estiverem separadas aqui, ó, colocar algumas separando, elas nunca vão ser polares, tá? Elas vão morrer apolares, moléculas apolares, que não existe polo, tá? Não existe polo positivo nem polo negativo. Agora vamos supor que eu aproxime essas moléculas uma da outra e retire o que está separando essas moléculas aqui. Então elas vão aproximar. Elas vão chegar próximas uma da outra. A partir do momento que elas se aproximam aqui uma da outra, o que vai ocorrer com as cargas? Cargas iguais, vai ocorrer repulsão. Cargas diferentes, vai ocorrer atração, não é isso? Então, olha só. Se eu tenho essa carga positiva e essa carga representada aqui pelos elétrons negativa, o que vai ocorrer é uma aproximação
entre essa carga positiva e essa carga negativa. Já o que vai ocorrer entre as cargas iguais? Só apagar aqui para mostrar para vocês o que ocorre. O que vai ocorrer com essas cargas aqui, ó, essas cargas negativas? Vai ocorrer repulsão. Então, um elétron de um átomo vai repelir o elétron do outro. Então, cargas iguais se atraem, cargas diferentes se atraem e cargas iguais se repelem. Então, por esse mecanismo de atração de cargas diferentes e repulsão de cargas iguais, a partir do momento que elas aproximam, o que vai ocorrer aqui nesse segundo momento aqui? Eu tenho núcleo positivo, é isso? Os núcleos positivos, se eles têm cargas iguais, vai ocorrer repulsão. E eu tenho essa região aqui da eletrosfera, que são cargas negativas, certo? Então, também cargas iguais vai ocorrer repulsão, né? Então, um elétron vai repelir o outro. E cargas diferentes, então, o núcleo de um com a eletrosfera do outro vai ocorrer a atração. Então, esse núcleo aproxima desse elétron, certo? E a partir do momento, pessoal, que ocorre essa atração de cargas diferentes e repulsão de cargas iguais, notem que no segundo momento aqui, se a gente dividir os átomos ao meio, o que aconteceu, pessoal? O que vai acontecer aqui é que de um lado vai ficar concentrado os elétrons e do outro lado o núcleo. A mesma coisa para esse outro átomo. De um lado ficam concentrados os elétrons e do outro lado fica concentrado o núcleo. Então, não houve uma separação aqui das cargas, de um lado negativo e do outro lado positivo. Se eu considerar a separação do átomo aqui no meio, né, como se ocorresse a formação de um polo negativo e de um polo positivo, não houve a formação ou a indução da polarização da molécula. Então, essa molécula não existia polo. Se tiver alguma coisa separando aqui, não existe polo. A partir do momento que aproxima, ocorre a indução da polarização da molécula por atração de cargas iguais e repulsão, atração de cargas diferentes e repulsão de cargas iguais. Certo, pessoal? Então, o polo não existia, o polo foi induzido. Então, moléculas que eram apolares, a partir do momento da indução da polarização, essa interação do polo positivo de uma com o negativo da outra, ela pode ocorrer. Só que por ser um polo induzido, ele não existia, isso é uma força extremamente baixa, de intensidade muito baixa. Para você romper essa ligação aqui, esse tipo de interação, desculpa, não é ligação, só lembrando, é interação. Para você romper esse tipo de interação, você necessita uma quantidade de energia muito menor quando comparado ao rompimento de uma ligação hidrogênio ou de uma interação do tipo de polo, certo? E o último tipo de interação, dipolo induzido, né? Esse tipo de interação aqui vai ocorrer entre molécula polar, no caso de dipolo, e uma molécula apolar, no caso de polo induzido. É o que ocorre aqui como exemplo entre a água e o oxigênio. Então, a gente já viu que a molécula da água é uma molécula polar, né? Oxigênio mais eletronegativo, negativo, polo negativo. Hidrogênio menos eletronegativo, polo positivo.
Já o oxigênio não é aquele tipo de molécula formada por átomos do mesmo elemento? Então, se são átomos do mesmo elemento, não existe diferença de eletronegatividade. Se não existe diferença de eletronegatividade, a molécula é apolar. Pode ver que a distribuição dos elétrons ela ocorre de forma simétrica, correto? Então, aqui está a simetria. A partir do momento que eu aproximo a molécula de água em direção à molécula de oxigênio, então a molécula de água está aproximando aqui da molécula de oxigênio, o que vai ocorrer na molécula de oxigênio, pessoal? Olha aqui nesse segundo momento. Eu tenho a molécula de água, aproximou a molécula de oxigênio, que antes era apolar. Se eu chegar a aproximar o polo negativo da água perto da molécula de oxigênio, o polo negativo da água aqui vai repelir os elétrons da molécula de oxigênio, então vai sair lá para o outro canto, e vai atrair a carga positiva aqui, que é o núcleo da molécula de oxigênio. Então, vai induzir a polarização da molécula de oxigênio. Então, por isso que fala dipolo. Então, isso aqui é um dipolo permanente da água. E dipolo induzido, que ele induz a polarização, a água induz a polarização da molécula de oxigênio. Não existia polo antes, polos positivo e negativo. A partir do momento da aproximação da água aqui na molécula de oxigênio, é que ocorre a indução da polarização, formação dos polos, e aí sim, com esses polos aqui formados, né, o polo negativo de uma com o positivo da outra, aí sim eu posso ter a interação eletrostática aqui entre as duas moléculas do tipo dipolo induzido. Entenderam isso aqui, pessoal? Tá? Então, o dipolo da água induz o dipolo na molécula de oxigênio. Tranquilo? Então, só para relembrar aqui, né? Existem 4 tipos de interações. Existe o tipo de interação dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que sempre vai ocorrer entre moléculas polares, né? Considerado um tipo de interação forte. Moléculas que fazem esse tipo de interação, geralmente, na temperatura ambiente, elas estão no estado líquido. O outro tipo de interação, ligação hidrogênio, né, é o mais forte, é a interação mais forte entre as 4 aqui que a gente estudou, que nós estudamos, é a ligação hidrogênio. Lembrando que para ocorrer ligação hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, nas duas moléculas, para ocorrer esse tipo de interação, senão não ocorre. Também, né, moléculas que fazem esse tipo de interação, dependendo da quantidade de interações, da temperatura ambiente, está no estado líquido, que é o caso da água. Tá? Outro tipo de interação, dipolo induzido, dipolo induzido, sempre vai ocorrer entre moléculas apolares, né, um tipo fraco de interação. Moléculas que fazem esse tipo de interação, geralmente na temperatura ambiente, está no seu estado gasoso, né? O caso dos exemplos que eu dei para vocês do hidrogênio, do cloro e do flúor. O oxigênio também ocorre isso, metano também ocorre esse tipo de interação, então são todos gases temperatura ambiente. Lógico, né? Se aumentar muito o tipo de interação, mesmo sendo fraco, a gente vai ter uma mudança de estado aí, passando para o estado líquido, para o estado gasoso, enfim, dependendo da quantidade de interações que ocorrer na molécula. Mas geralmente estão no estado gasoso as moléculas que fazem esse tipo de interação. A interação dipolo induzido são aquelas interações que ocorrem entre moléculas polares e apolares, né? Então, a molécula polar, ela induz a polarização na molécula apolar para ocorrer esse tipo de interação. Dei o exemplo, no caso, a água e o oxigênio, né? A água polar, o oxigênio apolar. A água induz a polarização na molécula do oxigênio, que é apolar. Para ocorrer esse tipo de interação, é a interação mais fraca delas. Ok, pessoal?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa matéria. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.